6 até o versículo 38. Diz assim a palavra: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Tem uma série de filmes que eu gosto muito, e gosto de rever, acho que muita gente gosta, né? Sobre o Indiana Jones. Né? Até um dos natais aí, meus filhos me deram uma caixa com a coletânea, né, do Indiana Jones. Só faltava o último, porque ainda não tinha sido... A coletânea foi feita antes de sair o último filme sobre a Caveira de Cristal. Mas de todos os que eu mais gosto é justamente o Indiana Jones e a Última Cruzada. Né? É um filme sensacional, a gente não cansa de rever. Se você faz sempre que não viu, assista de novo. Até porque há locações na Terra Santa, né? Há locações ali em Petra, que é Edom na Bíblia, e depois você lê as profecias da Bíblia sobre Edom e vê como elas se cumpriram de maneira extremamente literal e tal. Mas a história gira em torno do cálice sagrado que o Senhor Jesus Cristo tem dado na última ceia e que se perdeu, sumiu. Essa é uma das lendas, né, da Idade Média, e inclusive as cruzadas, elas foram originalmente feitas não para combater os mouros lá, né? Imagina, isso é invenção dos detratores do cristianismo e do Papa. As cruzadas foram criadas para partir em busca do Santo Graal, que é o nome que eu lá sei o porquê, deram para o cálice que Jesus seria usado na última ceia. Segundo as lendas, né, esse cálice foi usado por Jesus e depois José de Arimateia, não sei como, usou esse cálice para recolher o sangue que escorreu do coração de Jesus quando o guarda perfurou com a lança. Né? A Bíblia diz que espirrou água e sangue, e José de Arimateia recolheu esse sangue, e aí então esse cálice tornou-se a maior e a mais valiosa de todas as relíquias ligadas à fé cristã, ao cristianismo e tal. E o filme, obviamente, adivinha quem vai achar, né, o cálice sagrado e tal. Tinha que ser o maior arqueólogo de todos os tempos, né, o Indiana Jones. A gente fica conhecendo um pouquinho do pai dele. Aliás, no filme, né, o ator que faz o pai rouba a cena. É muito interessante o filme. Mas chega uma hora em que eles estão no lugar onde há uma série de cálices e o sujeito que estava dominando o Indiana Jones lá, o bandido, tem que escolher qual cálice teria sido de Jesus. E ele então escolhe o cálice mais cravejado, né, de
brilhantes, de joias, um cálice de ouro e tal, e morre. Era o cálice errado. E aí agora era o herói que tinha que achar o cálice. E ele encontra o cálice certo, porque ele se baseia na simplicidade de Jesus, na simplicidade do Rei dos Reis. Essa é uma das características, irmãos, de Jesus, que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Falamos muito de glória, falamos muito de trono, falamos muito de soberania, falamos muito de Jesus ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falamos muito de céu, né? Mas Jesus era uma pessoa simples. E ele era simples desde a sua origem. No relato que lemos, conhecido como a Anunciação, quando o anjo Gabriel apresenta-se a Maria, né, e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, nós acabamos de ler essa passagem, né, Maria se revela uma das pessoas mais simples que eu já conheci. Alguém totalmente despojada de qualquer tipo de vaidade, de qualquer tipo de arrogância. Era uma camponesa extremamente simples e humilde, né? Usando o termo humilde no sentido original, não pobre, humilde porque não via em si mérito nenhum, né? Uma pessoa simples, e o anjo vai falar com ela, né? E muitas vezes a gente poderia esperar, né, que a mãe de Jesus fosse alguém com ímpetos, mas não, era uma pessoa absolutamente simples. Tanto é que ela se espanta. Diz o texto, né, que o anjo aparece e tal, e no verso 29 diz: entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Olha só, ela fica perturbada, ela se espanta, mas não com o anjo. Ela não se assusta com o anjo. Interessante que Zacarias, a gente viu isso em outra mensagem, sacerdote, no Santo dos Santos, toma um susto danado porque tem um anjo lá. Aliás, o mesmo, né? Maria não se espanta com o anjo, ela se espanta com o conteúdo da saudação. O que é que significaria? Pôs-se a pensar, diz o texto, no que significaria esta salvação. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, né? Então, ela fica imaginando que Maria começou a pensar, né? Por que Deus está me chamando de muito favorecida, né? Em que sentido Deus é comigo? Eu sou uma Maria ninguém aqui, perdida em Nazaré, né? Um lugar que ninguém nem lembra que existe e tal. E ela ficou indagando, né? O que será que está acontecendo? Por que Deus diz que eu sou muito favorecido? Queridos, nós muitas vezes nos julgamos especiais e preciosos. E para Deus, nós somos mesmo especiais e preciosos. Tanto é que Deus enviou Jesus para resgatar, para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação. Então, nós somos preciosos e especiais para Deus. Só que, normalmente, quando nós nos vemos como especiais e preciosos diante de Deus, o nosso entendimento nos leva a achar que esse fato deve determinar que Deus nos deve bênçãos especiais. Bom, se eu sou precioso, se eu sou valioso, se eu sou importante para Deus e tal, então Deus vai me dar pelo menos algumas bênçãos especiais. Geralmente essas bênçãos se reúnem em torno de proteção contra a dor, né? Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de sentir dor. Se gostar é porque está doente, né? Doente na cabeça. Então, nós queremos proteção contra a dor, né? Então, Deus vai me proteger, vai me blindar contra dores e enfermidades, né? Queremos que Deus nos proteja da escassez. Já pensou? Ter falta das coisas? Não ter
uma roupa legalzinha para vestir, não ter uma comida gostosa para comer, ter que se virar com coisas ruins, né? A escassez nos assusta. E a sociedade não gosta de escassez e nem de quem passa por escassez. E nós entendemos que Deus deve nos livrar da escassez. Deus deve nos proteger das injustiças. Ué, Deus não é justo? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e tal. Se Ele é justo, Ele odeia a injustiça. Eu sou filho dEle, eu sou importante para Ele, eu sou valioso para Ele, então Deus vai me proteger da injustiça. Né? Normalmente, esse nosso entendimento de que somos valiosos e importantes para Deus nos leva a achar que Ele nos deve blindar contra a dor, contra a escassez, contra a injustiça. E por isso ficamos bravos com Deus quando somos vítimas de alguma dor ou de alguma injustiça, ou passamos por um momento de escassez, ficamos confusos, não entendemos, mas como é que, cadê Deus? Onde é que está Deus? Quantas vezes a gente indaga disso? Né? A palavra de Deus em Coríntios mostra que as coisas não são assim não. Essa expectativa de que nós seremos blindados não combina com aquilo que o apóstolo Paulo escreve. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E ele continua. Essa ideia de que o fato de sermos especiais para Deus nos torna blindados contra o sofrimento não é uma ideia bíblica. Pode ser uma ideia popular. Pode ser uma ideia apregoada e anunciada aos 4 ventos por aí nos dias de hoje. Mas não é uma ideia bíblica. Não é. E Maria sabia disso. Ela não tinha expectativas de blindagem da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção no texto da Anunciação. A simplicidade de Maria e o fato de ela ter ficado pensando, por que Deus me considera especial? Mas em nenhum momento ela ficou tentada a querer proteção da parte do Senhor. Deus até deu, né? Livramentos miraculosos, mas interessante, não foi para Maria que Deus falou, foi para José. Lembra? Quando eles tiveram que fugir para o Egito, e Jesus virou um refugiado, foi com José que Deus foi tratar. Olha, foge, e depois, quando era para voltar, já morreu Herodes, pode voltar em segurança. Deus providenciou segurança para a família sagrada, né? Mas não porque Maria era especial. Na verdade, somos todos especiais para Deus, e Deus providenciou a salvação para nós, da perdição eterna, e isso nos torna especiais. O segundo fato que me chama a atenção no texto é que, na palavra do anjo, pela primeira vez na história, é dito que Jesus é o filho de Davi, o herdeiro do trono. Isso foi dito de forma explícita, sem símbolos e sem parábolas, pela primeira vez pelo anjo Gabriel a Maria. Né? Aqui está escrito, esse será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria escuta isso de Gabriel.
As profecias do Antigo Testamento, que já havia mais ou menos 400 anos que não aconteciam profecias novas, as profecias lá do Antigo Testamento falavam a respeito do Messias, o ungido do Senhor, o filho de Davi, que vai restaurar o trono. Mas nunca identificaram de forma clara quem seria essa pessoa, tanto é que eles estavam esperando o Messias. A mulher samaritana, quando encontra com Jesus no poço, conversando com ele, diz, quando o Messias chegar, né? Quando Cristo vier, Messias é hebraico, Cristo é grego, né? Então, quando o Messias chegar, ele nos dirá todas essas coisas. E Jesus se apresenta para ela. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Né? E o anjo diz pela primeira vez a Maria que Cristo viria e seria o cumprimento de todas as promessas de Deus. E Jesus veio e cumpriu todas essas promessas. Sabe, irmãos, é importante que a gente se lembre, né, que o Senhor já fez a obra. Ele prometeu e cumpriu. Lá em Gênesis 3,15, diante daquela tragédia que os nossos primeiros pais perpetraram, Deus fez uma promessa. A primeira promessa, ele prometeu que da semente da mulher viria o homem que esmagaria a cabeça da serpente. Esse homem veio, Jesus já veio, ele já cumpriu essa promessa. Apenas os judeus, por incrível que pareça, continuam esperando que o Messias venha. Mas o anjo Gabriel disse claramente para Maria, o Messias vai ser seu filho. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E ele vai reinar para sempre. Sabe, irmãos, numa das cerimônias de Páscoa, aqui muitos anos atrás, a nossa mocidade apresentou uma música do Diante do Trono com coreografia. E aquilo marcou a minha vida, né? Era uma música muito bonita. E o refrão falava exatamente disso, né? Que o pecado não vai mais me dominar, porque a serpente foi vencida. O mal, o Satanás foi derrotado. Ele já foi derrotado, ele não será derrotado. Então o pecado não mais tem domínio sobre mim, a menos que eu queira, ou que eu ignore essa realidade. A fala do anjo a Maria, e como nós a lemos 2000 anos depois, sabemos que ela já se cumpriu e que garante a nossa vitória contra o pecado e a nossa vitória contra o diabo e a nossa vitória contra a morte. A meditação desse domingo, escrita pela Cristina, trata exatamente do impacto da morte, sempre inesperada e causa grandes transtornos, né? Mas mostrando que a morte para o Filho de Deus não é o fim. E ela fala da morte pela perspectiva de quem continua vivo, né? Ela perdeu a irmã, os irmãos sabem dessa experiência ruim que ela viveu ano passado, né? Com os seus familiares, perdeu a sua irmã Miriam repentinamente. E como é que ficam os vivos diante dessa tragédia? Leia depois o texto dela, vale a pena. Mas para o crente, a ideia de Deus reinando sobre todas as coisas traz a solução para todos os nossos dilemas. Aconteça o que aconteceu, estou nas mãos de Deus e Deus sabe o que está fazendo, porque Jesus reina. O texto diz que o reinado de Jesus não vai ter fim. Interessante. Quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, sobretudo as cartas de Paulo, ele usa uma expressão muitas e muitas e muitas vezes. Uma expressão que é muito simples, 2 palavras. Ele usa a expressão em Cristo. Em Cristo. Assim, muitas vezes ele fala em Cristo. Que nós estamos em Cristo. E em Cristo isso, em Cristo aquilo. Em Cristo nós fomos batizados na sua morte, em Cristo nós ressuscitamos. Né? E quando você vê isso em Cristo, né? Se nós estamos em Cristo e Cristo é eterno e o reinado de Cristo não terá fim, o nosso reinado também não vai ter fim. Calma. Veja, lá na carta de Efésios, ou na carta aos Efésios,
o apóstolo Paulo fala que nós em Cristo morremos para esse mundo, ressuscitamos para a nova vida, fomos para os lugares celestiais e nos assentamos com Cristo no trono da sua glória e reinamos com Ele sobre os principados e as potestades. Essa palavra do anjo para Maria não se refere apenas ao que Jesus fez ou está fazendo, mas se refere a nós, porque nós estamos em Cristo, nós estamos nele. E se ele reina e domina sobre tudo, nós também com ele, porque somos embaixadores do seu reino. Afinal de contas, nós fazemos parte dos planos de Deus, desde a fundação do mundo. Veja que as coisas que acontecem na nossa vida não acontecem por acaso. Claro que nós não temos explicações. Muitas vezes as respostas não fazem sentido. Às vezes ocorrem tragédias, coisas absurdas, totalmente inesperadas e que não combinam em nada com aquilo que a gente imagina ser a bondade, a misericórdia e o cuidado de Deus. Numa mensagem antiga já tratamos disso, né? Quando falamos das profundezas de Deus, né? Das insondáveis, dos desígnios insondáveis de Deus. Porém, a fé é a confiança de que aconteça o que acontecer, Deus está no controle e cuidando de nós. Uma das promessas mais preciosas da Bíblia está lá em Romanos, né? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que as peças não se encaixem no quebra-cabeça nosso, Deus sabe o que está fazendo e o que Ele está construindo, porque Ele reina e nós reinamos com Ele, porque estamos em Cristo, se de fato estivermos em Cristo. Depois o anjo Gabriel fala do poder do Espírito Santo. Né? Porque Maria faz uma pergunta embaraçosa, difícil. Né? Fala, olha, eu sou noiva, eu não estou casada, não tenho relação com homem algum. O versículo 26 fala que Gabriel foi enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia. No versículo 27 diz, há uma virgem. E agora? Você está dizendo que eu vou engravidar? Que jeito? E a resposta do anjo é magistral, né? Verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Imagina Maria formando a imagem, né? O Espírito Santo vai descer, o poder do Altíssimo vai me envolver com a sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Interessante a associação que Gabriel faz entre o poder de Deus e o Espírito Santo. O poder de Deus que atua na vida dos crentes é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Né? E muitas vezes, irmãos, eu e muitos de nós ansiamos pelo poder de Deus, ansiamos pelo poder do Espírito Santo. Temos hinos, temos cânticos, temos orações onde nós declaramos isso da maneira mais enfática possível. Eu preciso do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa vir sobre mim e tal. Mas ele já fez isso. A mesma experiência que Maria teve, nós também tivemos. O Senhor Jesus não foi gerado em você? Se você é de Jesus, se você é cristão, se você é cristã, se você nasceu de novo, Jesus foi gerado em você. E você pensa que foi a sua decisão? Não. Isso foi obra do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento gera fé, que produz a salvação. Os teólogos chamam isso de regeneração. Nós não fomos gerados de novo porque nós quisemos. No primeiro capítulo do Evangelho de João,
o apóstolo fala que os filhos de Deus não são gerados pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus, é pelo poder de Deus. O livro de Efésios, que eu mencionei há pouco, no capítulo 2, nos 10 primeiros versículos, descreve esse processo. Por causa do pecado, nós estamos mortos, podres, fedendo nos nossos delitos e pecados. Mas Deus em Cristo nos vivifica por meio do Espírito Santo que vem a nós, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos dá convicção de culpa. E quando nós nos arrependemos, nasce a fé, e a fé gera a conversão. O Espírito Santo já veio sobre você, gerou em você o Filho de Deus que governa a sua vida, assim como gerou na vida de Maria. Deus olha para você do mesmo jeito que ele olhou para Maria. E a Bíblia diz, não explica como, e nem eu pretendo fazê-lo aqui agora, mas a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que Deus te elegeu, Deus te escolheu, assim como ele elegeu Maria. E escolheu você para que você tivesse Cristo dentro de você, assim como ele pôs, por meio do Espírito Santo, Cristo dentro de Maria. Eu já fui coberto pela sombra do Altíssimo. Se você algum dia ouvir ou pensar, puxa, Deus nunca fez nada por mim, nunca aconteceu nada de especial na minha vida, Deus nunca lembra que eu existo, repreenda em nome de Jesus. Essa é a voz da serpente, é o diabo querendo enganar você. Mentira! A sombra do Altíssimo te cobriu e gerou em você o Filho de Deus. Quer mais? Quer mais? Deus pode ter mais para você, claro, mas ele já te deu o principal, o mais importante, o fundamental. Ele gerou vida eterna, ele gerou fé no seu coração. Sabe, irmãos, esse é um milagre que muitas vezes nós desprezamos, né? Achamos até que a gente se converteu porque quis, né? Eu não vou questionar aqui se a decisão é humana ou divina. O fato é que você se arrependeu e se converteu porque o Espírito agiu em você. Porque se não tivesse agido, sabe onde é que você estava? Morto nos seus delitos e pecados. Se você não tivesse sido vivificado para compreender a palavra e para se arrepender, você continuaria morto, podre nos seus delitos e pecados. Foi um milagre que aconteceu em você. Mas nós queremos os milagres grandes, né? Assim, grandes no sentido de públicos, né? As curas, as ações miraculosas, estupendas, ou aquilo que a gente chama de milagre no sentido clássico. Esses é o que nós queremos. Sabe, irmãos, eu tenho sido assim muito martelado pelo Espírito de Deus sobre isso, né? Porque eu também quero, lógico que eu quero. E às vezes fico muito bravo porque eu oro e as coisas não acontecem, né? E aí a gente precisa lembrar algumas coisas. O povo de Israel passou a vida inteirinha dele, vendo, participando dos milagres de Deus. E eles não criam. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Essa eu não consigo entender, mas de jeito nenhum. Um povo oprimido por 400 anos, é liberto da escravidão, chega diante de um obstáculo impossível, o mar, o exército mais poderoso da terra nos seus calcanhares. Deus abre o mar, eles atravessam, Deus afoga aquele exército no mar diante dos olhos deles, eles cantam e sambam em cima disso. E aí, 40 dias depois, constroem um bezerro de ouro para voltar para o Egito. Não foi isso que aconteceu? Milagre não gera fé. Sabe o que é que gera fé? O Espírito Santo de Deus que te dá intimidade com o Senhor. É isso que gera fé. É isso que nós precisamos buscar.
sabe? E aí o anjo termina, a nossa palavra está ficando comprida demais, o anjo termina dizendo algo preciosíssimo, fantástico, né? Ele diz, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Sabe, Maria tinha fé. Claro que ela tinha fé. Mas Deus deu um sinal para Maria. Porque, claro, o que Deus ia fazer com Maria ia ser uma coisa muito grande, muito, muito única, muito especial. Ele deu um sinal para Maria. Ele falou, sabe a tua parenta estéril, a Isabel, velhinha? Pois ela está no 6º mês de gravidez. E Maria correu para a casa de Isabel, né? Porque ela soube que o Gabriel também tinha conversado com Isabel, aliás, conversado com Zacarias, marido de Isabel, né? Então ela foi lá se informar melhor. Como é que vai ser agora, né, a minha vida? E Isabel estava grávida. Sabe, irmãos, eu fico vibrando com a misericórdia de Deus. Ele não precisa, mas Ele nos dá sinais da sua graça. Ele nos dá indicações palpáveis do seu cuidado. Mas muitas vezes nossos olhos estão cegos, nós não vemos, nós não enxergamos, nós não percebemos. Mas Deus está nos dando sinais da sua graça. O anjo disse para Maria, Isabel está grávida. Para quê? E aí eu entendi por que Isabel ficou estéril, apesar de ser justa, como nós já compartilhamos aqui, a vida inteira. Justa, mas envergonhada, porque era desprezada por Deus aos olhos dos homens. Não, Deus estava guardando Isabel para ser o sinal para Maria. Sabe, Maria? O que eu estou dizendo vai acontecer com você. A prova é que a tua parenta estéril e velhinha está grávida de 6 meses. Deus nos dá sinais. Precisamos aprender a enxergá-los, a vê-los e a reconhecer, como Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor. Né? Eis aqui o servo do Senhor. Mas tem uma última palavra do anjo que para mim é fantástica. No versículo 37, ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Decore esse versículo. Decore. Repita até que ele penetre na sua alma. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso conhecer e tomar posse delas. Porque elas vão se cumprir. Por mais impossível que seja, elas vão se cumprir. Porque Deus é Deus. E eu vou conhecer essas promessas e vou tomar posse delas, porque por meio delas eu vou fortalecer a minha fé, vou me fortalecer e vou me consolar. Quando eu estiver passando pelo vale árido, quando eu estiver encarcerado injustamente, como José ficou tantos anos lá no Egito, quando eu estiver sofrendo perseguição pelos inimigos da fé, como o apóstolo Paulo descreveu em Coríntios, de onde eu vou tirar força? Das promessas de Deus que se cumprirão na minha vida. Sabe, Deus prometeu. Algumas promessas a gente pode já lembrar de imediato, né? Deus prometeu salvar os que creem. Deus prometeu salvar os que creem. Você tem fé em Jesus, você confia em Jesus, Ele é o Salvador da sua vida, Ele é o único Senhor da sua vida, você não tem nenhum outro ídolo na sua vida, é Jesus, você está salvo. Você está salva. Ele prometeu isso. Quando eu olho assim para a igreja, né, para os crentes em geral, principalmente quando eu olho no espelho, eu fico mais... né? Porque a gente imagina os salvos todos assim, santos, maravilhosos, né? Um dia eles vão fazer isso. Sabe, eu tive uma visitação muito forte hoje aqui, quando a gente cantava.
Deus gosta de me visitar quando a gente canta. Por isso que eu peço que ninguém me interrompa na hora da glorificação. É a minha hora com Deus. E quando a Mônica estava aqui fazendo Libras, né, cantando na língua dos surdos, eu fiquei imaginando o dia da volta de Cristo, né? Quando os cegos que nunca viram nada vão poder ver Jesus voltando. Quando os surdos que nunca ouviram nada vão poder ouvir a sua própria voz glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando os mudos que nunca disseram nada vão poder exclamar pela primeira vez a primeira palavra, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E haverá gente de todo mundo, de toda tribo, de toda raça, de toda língua e de toda nação. E Libras é uma língua, sabia? Libras é um idioma. Os surdos estarão lá. Não mais surdos, porque serão transformados num piscar de olhos. E eu e você, mesmo que já tivermos morrido, Deus vai nos ressuscitar primeiro, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Sabe por quê? Porque ele faz questão que eu e você vejamos e participemos desse momento único, maravilhoso e eterno que ele prometeu nas Escrituras. Isso é promessa de Deus. Tome posse disso. Quando você tiver prejuízo, quando você estiver enfrentando dor, quando você estiver enfrentando crise, lembre-se, um dia todas essas coisas vão parar e Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessará e nós vamos glorificar a Deus por toda a eternidade. Nunca mais, nunca mais seremos assolados por qualquer tipo de problema, por qualquer tipo de aflição, por qualquer tipo de angústia. Isso é promessa de Deus. Tome posse, decore, né? Jesus promete. Ele promete tesouros no céu para quem, ao segui-lo, deixar de lado os tesouros desse mundo. Jesus promete isso, né? Se você perde coisas dessa vida por causa do reino, você está juntando tesouros no céu. Tudo ao nosso redor e dentro de nós vai dizer, isso é loucura, imagina, que isso? É promessa de Deus, é promessa de Jesus. E não há impossíveis nas promessas de Jesus. Você vai estar juntando tesouros no céu. Irmãos, o melhor exemplo que eu tenho disso é que a Bura contou aqui na nossa igreja, na outra vez que ela veio. Eles estavam lutando para conseguir a sede do Projeto Siloé, que eu visitei, lá em Florianópolis. E faltava uma parcela muito grande, e eles iam perder o negócio, porque havia um prazo para fazer esse pagamento. A Bugra estava, na semana do pagamento, fazendo uma campanha na IPI de Santos, na primeira IPI de Santos. E ela compartilhou essa necessidade. E era muito dinheiro. Então, ao final da administração, um casal, eu não me lembro se eram casados ou noivos, eu acho que eram noivos, eles chegaram para a Bugra com um cheque muito alto, que preenchia a necessidade para a compra da sede, e ela se assustou e falou, mas que é isso aqui? Vocês são ricos? Não. Essas são as nossas economias. Eles, se não me engano, eles iam comprar um carro de último tipo, zero, um carro de luxo, e eles doaram aquele valor integral para a Bugra. E disseram, nós podemos passar sem o carro, mas o Siloé precisa da sede. Irmãos, vocês têm ideia de quantas milhares de pessoas foram abençoadas porque bateram numa porta que existe lá em Florianópolis e foram socorridas com a graça de Deus? Essa porta só se abriu porque um casal abriu mão de um tesouro desse mundo. Mas eles, pode ter certeza, juntaram um grande tesouro no céu. Não tenha dúvida disso. Jesus promete, né, tesouros no céu para quem se nega a si mesmo e crucifica o próprio eu. Tudo no nosso tempo conspira contra isso.
as ideologias, a ciência, os amigos, a nossa carne, tudo conspira. Nós somos importantes, nosso conforto é importante, enfim. Jesus diz, olha, se você quer ter tesouros no céu, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por que eu vou tomar a minha cruz? Para crucificar o meu eu. Nós vamos falar mais disso ao longo do ano. Porque o nosso ego não combina com a vontade de Deus. Né? E é crucificando o ego que nós fazemos Jesus reinar em nós. E isso nos dá tesouros no céu. Tome posse dessa promessa. Né? Enfim, irmãos, é por meio das promessas de Deus que eu vou sustentar a minha fé e me consolar cada vez que este mundo e esta vida e a minha carnalidade me apontarem de que eu estou desperdiçando a minha vida, jogando fora a minha vida por não fazer ou não ter as coisas desse mundo. Mas elas parecem tão distantes. Mas será? Não há impossíveis nas promessas de Deus, e Ele cumpriu a principal de todas. Ele mandou Jesus para morrer e ressuscitar no nosso lugar. Tome posse disso, que Deus nos abençoe.